Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre pensamento automático. Visualizou isso? Você já pensou aquele carro ali ligado no automático? Você não tem nem que passar a marcha, que ele já está lá acelerado. Será que tem a ver? Não tem? Para a gente tirar essas dúvidas, nós vamos conversar aqui com o nosso querido pastor Leozão, pastor do Ministério Jovens Adultos da nossa Igreja Batista da Lagoinha, meu digníssimo marido há 14 anos. Muito bom dia, pastor Leozão. 14 anos, bom dia. É um prazer estar aqui novamente, para discutir esse tema tão importante, né? E faça perguntas, porque o tema ele é bem instigante. E vamos deixar convite o pessoal para amanhã? Claro, amanhã, deixa aí. Amanhã, 7 horas da noite, ali na Rua Manuel Macedo 360, o cultão dos jovens adultos. Então você não pode perder ali no tabernáculo. E amanhã também, de 12 às 13 horas, a gente vai continuar esse tema aqui na FM 90.1, né? E domingo também, na Avenida Tancredo Neves 3785, o culto lá do Núcleo do Castelo. Já iniciamos o culto às 10 horas da manhã e o outro também às 6 horas da noite. Eu aguardo você lá e você é o nosso convidado. É isso mesmo, então aproveita e tem programação para o seu final de semana todo, gente. E eu não trouxe não é somente o nosso pastor Leozão, que é nosso parceiro aqui, juntamente comigo, somos líderes ali no Ministério Jovens Adultos, mas nossa querida amiga, psicóloga, parceira também, Carlinha Campos. Carla Campos, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. Muito bom, falando de um tema tão legal. E hoje eu acho que eu já tive um pensamento acelerado na hora que eu te encontrei. Pensamento automático. Aqui. É automático. Então, já que eu falei pensamento acelerado, então, pensamento acelerado é o mesmo que pensamento automático? Não. Não? É diferente. É diferente? Então, fala pra gente. Vamos começar falando, porque pra eu ver que o que eu tive com você ali foi pensamento acelerado ou foi pensamento automático? Primeiro, inclusive, bom dia, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. É muito legal estarmos sempre podendo contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Para que você mude o seu comportamento, você vai ter que aprender a mudar o seu pensamento. Com certeza. Então, para mudar a forma de agir, você vai ter que mudar muita coisa a forma de pensar. E como que é isso? Pensamento automático, por exemplo, é aquele pensamento que flui na sua mente quando você pensa, tá agora assistindo aqui o Rede Super, vendo a gente nos Jovens Adultos, mas peraí, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que comprar uma verdura, eu tenho que levar um menino para a escola. Então vão vindo aqueles pensamentos sem que você esteja necessariamente concentrados nele. É uns pensamentos que fluem e que vão colocando uma agenda, vão colocando pensamentos sobre mim mesmo, vão determinando características Aquilo que eu tenho pessoais. que fazer normalmente? Coisas que acabam que preocupam a gente? Elas fluem, independente de você acioná-las. Elas Sim. não são planejadas, elas não estão entrando dentro do planejamento diário. Elas simplesmente vêm e aparecem diante de, inclusive, um ato. Por que o seu pensamento foi automático? Por quê? Você vai falar. O que você fez com ela, pastor? Quando eu cheguei e encontrei, eu estava anotando. Ela tinha me passado alguns pontos e ela me mandou pelo áudio. Pelo WhatsApp. E aí eu não tive tempo de transcrever. E aí eu fiquei apavorada porque eu queria anotar os pontos, enfim. E aí eu olhei para ela e falei, amiga, por que você não me mandou por escrito? Nem um cumprimento, Aí eu falei, bom dia. A intimidade faz a gente também ter essas coisas. Aí eu falei, aí depois eu cheguei lá e falei, não, amiga, desculpa, bom dia. Aí eu falei, será que isso foi pensamento automático ou foi acelerado? Questionado em cima de quê? De uma imagem. Você me viu. Ao ver algo, automaticamente vem alguma coisa que está dentro de você que provoca um estado de humor. E às vezes esse humor, inclusive, nós não detectamos muito bem por que ele veio. O que é estado de humor? É o nosso estado emocional. Então, que pode ser bacana, pode não ser. Bom. Exato. Depende o que vai remeter àquela visão que você tem. Exato. Só tem que o humor, ele vem como consequência do pensamento.
Então eu Certo, penso, certo. automaticamente eu sinto, depois eu comporto, depois eu vou para o ambiente, depois eu acabo desaguando isso no meu corpo, no meu físico, e em milésimos de segundo. Então você bateu com o olho, olhou, Carla, ela não me mandou as perguntas por escrito. E a eu outra estava anotando. Aí eu tô ansiosa, aí o quê? Veio a ansiedade. A emoção, o humor foi de ansiedade. A ansiedade faz você se comportar de uma maneira, por que você não fez isso? Parará. Você viu como é que é coisa em milésimos de segundo? Milésimo de segundo. Mas É também, em milésimos de segundo, a gente também pode observar Reprocessar. E e analisar analisar assim, peraí, notadinha. por que eu fiz? Não, tudo bem que ela não mandou, mas deixa eu ir lá dar um beijinho nela, amiga, tu deixou aí, bom dia. Mas por que você não mandou? Eu até repeti, mas isso acontece. Exato. Será que o grande problema, às vezes, é o acontecer? Ou, às vezes, é como que a gente vai fazer quando a gente observa essa no que intervenção acontece? individual que eu tenho que fazer sobre os meus pensamentos. Eles vão vir. Pensamento, inclusive, a base do pensamento, ele vem até mesmo dessas construções de quem eu sou, ao longo da minha história. Então, essa imagem, ela vem tanto no agora, no Certo. atual, como ela pode nos remeter a uma imagem do passado, daquilo que meu pai, minha mãe, a família, o conceito que eu tenho sobre determinada E situação. até traumas. Exatamente. Situações negativas, conceitos errados, valores distorcidos, identidade não bem amadurecida. Então, isso tudo está gravado, vamos dizer, no nosso sistema de crença. Então, esse sistema de crença gera o pensamento. Só tem que isso estar a respeito do que eu era, o que eu fui, como eu fui construído, e não com o que eu sou hoje. Então, eu amadureci, eu cresci, eu tenho nova percepção de mim mesmo. Agora, isso pode gerar em mim ansiedade, tristeza, que nós falamos. O pensamento gera o estado de humor. Se isso está gerando um estado de humor, ele pode estar vindo em cima de uma crença totalmente disfuncional, irracional. Talvez, inclusive, quando a criança era pequena, a professora bateu na mão dela lá, vamos colocar assim na imagem, né? Tem apanhado na mão porque você não sabe fazer direito, ou então colocou na frente de um coleguinha chamando ele de incapaz, impotente. Aí a criança, alguém corrigir, ela pode dizer, eu sou incapaz. Mas peraí, por quê? Vamos colocar, por exemplo, a Carol, na hora que ela chegou e falou comigo. Eu poderia me sentir frustrada. Poxa, gente, eu sou incompetente, por que eu não mandei para ela? Porque naquele momento você poderia ter refletido também alguma coisa do seu lá de passado. trás. Aí a emoção vai mudar, ela vai ficar totalmente abalada em cima de um conceito passado, em cima de uma atitude sua presente. Então, E isso é perigosíssimo. eu até pergunto para você também, pastor. Nesse caso, normalmente, aquilo que a gente reflete está sempre voltado, ligado a uma coisa do passado. Então, as nossas atitudes hoje, a gente reflete aquilo que a gente vai vivendo ao longo do processo da nossa vida, então. Eu penso que, e como a Carla bem disse, são registros. São registros que ficam Arquivados. lá arquivados, e em determinadas situações ele vem à tona porque remete àquilo que aconteceu. Então a gente vê isso muito. Pedro era um cara altamente impulsivo, né? Ele reagia da forma que tinha que ser, uma forma de defesa, né? A gente vê pessoas que reagem assim com forma de se defender. Então, antes de sofrer qualquer uma rejeição, ele ataca antes. Exatamente. Então, ele ataca antes. Então, você pode ver Vai um no Pedro... automático. Automaticamente. É um ataque automático. Qualquer sombra de rejeição, ele Mas age, o né? automático, ele só vem na rejeição? Não. Você Não, pode ter coisas isso é automáticas positivas também. Pode, Não, mas aí... Pensamentos automáticos de receptividade também. Mas mesmo assim ele não é bom. Ele não é bom porque não é reflexivo. Eu estou deixando de viver o presente. Eu não estou realmente inteira naquele momento e eu estou me remetendo a conceitos anteriores. Aí o cérebro não quer saber se é positivo ou negativo. Se eu faço isso no certo, no errado, a probabilidade de fazer vai ser muito maior. Ele não é reflexivo. Não é reflexivo. Automático. Tudo que é automático, você perde o desfrutar do sentimento. Isso. Ainda que seja ruim para uma cura, não é assim? Exatamente. Tem que passar a dor para ser curado. Então, o automático não é reflexivo, é automático. Então, não é Você não é perde vantajoso. a delícia do momento, você não consegue desfrutar Você disso. perde o controle da situação. Isso, automático. Quem está remetendo é algo que está lá Igual dentro de incontinência, você né? que A vai... pessoa não tem controle. Então não tem um controle. É porque eu fiquei então, visualizando também uma pessoa que ela chega e tem aquele retorno positivo também. E aí ela chega e abraça, porque ela remeteu, ela viveu alguma coisa. Então ela teve, às vezes ela nem pensou, mas ela já teve aquela reação e foi a outra. E às vezes a outra não está nem acostumada ou esperando aquela reação tão positiva dela. Pode ser também um pensamento automático que ela nem pensou, tipo, nossa, essa pessoa, ela não está preparada para receber, às vezes, isso que eu estou oferecendo, que é bom. Por isso que eu pensei nessa questão do automático também, às vezes. Ele Mas pode e a ser uma pessoa- coisa
positiva, uma coisa boa. Mas se a pessoa se sentiu invadida pelo seu abraço, não foi reflexivo? Você não pensou na outra, Não, você não você enxergou pensou a só outra no pessoa, você. você só pensou Por na isso sua que não é forma bom. de agir com o outro. Ah, expansivo, legal. E o Se cara for não um gosta. tímido, arredio, você não está enxergando o não outro tá de enxergando verdade, o você outro, está só enxergando pensa em só você. Mas aí eu penso, nesse caso, nessas situações, aí o pessoal já está mandando um tanto de pergunta, e aí eu estou aproveitando as perguntas deles, e você pode mandar o WhatsApp falando justamente isso. Aí eu penso como esse nosso telespectador que está pensando. Mas, às vezes, um pensamento automático nesse sentido de derramar amor, mesmo que o outro não dê conta de receber, pode ser algo de cura na vida dele também. Não Aí eu é. estou pensando nesse, a Por pessoa, quê? né, Porque o pensando cérebro, nesse ele não sentido. distingue o bom do ruim. Isso, se é você vai automático. automatizando ele a agir de uma maneira, sem você refletir, sem você fazer uma interferência, ele vai sempre fazer sem Fazer. você estar no controle. Isso. Então, o bom é o quê? É quando você vê algo bom, você vai aprendendo e vai começando a ensinar o teu cérebro a ele agir de acordo com aquilo que você quer. E desfrutar. E desfrutar. E outra coisa, os seus pensamentos não é você. Ele Isso. está em você, mas ele não é você. É você que tem que estar no controle. Então, mesmo do bom e do ruim, você que tem que ter no controle. A rédea da sua vida Tem que tá ter na domínio tua mão. próprio disso aí, ué. Tem que ter domínio. Até para derramar a mão, você tem que ter domínio. Mesma coisa boa. Não é? Senão Exato. essa coisa fica excessiva e fica ruim. Agora, quando você falou que o pensamento não é a pessoa, aí que entra essa transformação. Exato. A transformação, ela vem fundamentada em quê? Na palavra. Como você diz no início da nossa conversa, né? E Deus diz, eu que sei o pensamento que tem a seu respeito. E Romanos 12 fala que essa mudança de mente, Exatamente. essa mudança de pensamento tem que vir baseada, alicerçada, fundamentada na palavra. Exato. Porque é ela que vai trazer uma identidade, é ela que vai trazer essa perspectiva de valor, onde não pode correr essa inversão de valor. Então, a coisa automática, não reflexiva, não é saudável. Porque você não tem um domínio próprio. O que você não tem domínio, você vira escravo, aí não pode. Exatamente. Né? Eu penso, aí tem perguntas chegando também, perguntando. Então, hoje em dia, atualmente, normalmente, o ser humano ele tem agido muito mais no automático do que no reflexivo, Aí entra diante a até síndrome. dessa correria. Aí entra a síndrome da mente acelerada. Porque aí é o excesso de externo, é o excesso de responsabilidade, é o excesso de compromisso, é o excesso de agenda, é o excesso de ativação, ela gera em nós um aceleramento mental. Entendeu? Aí a coisa é mais de fora para dentro. O pensamento automático é de dentro para fora. A pessoa que tem mais compromisso, ela pode ter um pensamento mais acelerado do que outra? O mais compromissado? Não Pode. necessariamente. Eu penso que não, porque o compromisso... Porque às vezes eu falo no sentido de... Não, porque Porque você aí- falou a pessoa de daí- compromisso, O cara a pessoa pode ter que tem muita coisa é. para fazer. Então, se Mas isso eu tô falando também excesso de pode. informação. Não, Hoje tem televisão, hoje tem mídia, hoje tem jornal, hoje tem trânsito, hoje tem excesso de coisas. A gente recebe, a gente Informação. é informação demais. O cérebro É um está SPA, acumulado demais. Então, se a gente não parar e dar uma desligada, uma isso. desconectada, E tirar limitar. alguns botões. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, nós estamos 40 dias de jejum. E um dos jejuns que meu marido fez foi de jornal, telejornal. Eu falei assim, nossa, não sabia que isso ia me dar tanto tempo mais útil para me fazer algumas coisas, porque como eu vou recebendo informação demais, algumas coisas que eu precisava fazer, eu não levei. Com isso eu descansei. Eu estou me sentindo mais descansada. Ó, pra você ver, 40 dias que ele fez um jejum de telejornal, porque toda hora ele estava buscando na internet, porque o telejornal, você não precisa ligar um jornal. Isso. Não precisa ligar uma rede super para saber o que está acontecendo no mundo. Você pega liga qualquer coisa, você pode, qualquer hora, estar buscando isso. Então, na hora que você vê, você está recebendo informação demais. E o que você está fazendo? Você está desgastando, você está se acelerando, você está com excesso de contingente. Então, na hora de descansar, a hora de repousar, a hora de refletir, você não tem mais tempo para E isso. detalhe, tem gente que não consegue desligar de imediato, vai deitar e a cabeça está rodando, rodando. E quando Aí é acorda de 24 manhã, horas por dia, tá aí de dia cansado, tá cansado. aí vem o desgaste, né? A pessoa não aguenta, não sabe, mas tá aquele Mas cansaço. é aquela né? pessoa que isso faz parte, né? Por exemplo, aí tem pessoas que estão nos assistindo e esse conhecimento é necessário para ela. Ele não pode, às vezes, se dar o luxo de... Sim, dentro de um contexto profissional. E aí, como Então, se lidar? for dentro da Como comunidade- lidar quando você não pode se abster Aí já entra disso? planejamento de Isso. vida. Como Aí já entra fazer? planejamento de vida. Porque você tem que pensar na escala, dentro da escala de valores, você tem que priorizar como que vai ser a sua carga horária diária. Então, a cada hora, o que eu vou fazer, quais são os interesses e as responsabilidades e compromissos que eu tenho com várias questões da minha vida. Isso aí é uma ordem pessoal. Eu, no controle daquilo tudo que eu tenho que fazer na minha vida, tanto do externo como do interno. Certo. Então, a própria pessoa, ela busca esse equilíbrio acerca do que ela tem que fazer e quais são as
necessidades que ela tem que suprir naquele dia, ela faz um planejamento de vida. Agora, Sem ela interessante se também. perder e esquecer que ela tem corpo, alma e espírito. É isso. Agora, se a pessoa vê onde ela está, vai sugar e vai acabar com a saúde dela, ela tem que decidir o que ela quer. Exatamente. Porque eu já vi pessoas novas que Mas ela vai ter assumiram... que abrir mão daquilo. Justamente, eu já vi pessoas novas que assumiram um cargo de diretoria, que depois com 35 anos, estressou, Estressada, acabou, arrebentou, Não, aí dispensou. entra uma síndrome de pânico, só entra uma síndrome de isso. pânico, e paralisa o sujeito. Acabou. Pra ele fazer Aí o que todas as aconteceu? tarefas A empresa dispensou o cara e não ficou valendo mais nada. Foi encostado, ficou recebendo um com salário. toda a competência, Com toda a com um competência. cérebro intelectual Isso. impecável. Acabou. E simplesmente paralisado. Paralisado. Tem muita pergunta chegando. E, assim, participa mesmo, gente. Manda sua pergunta no 98402975631. Tá chegando aqui, pergunta, mas põe sua cidade e seu nome para a gente poder mandar um abraço para você. Bom dia, amados. Muito bom o programa. E quando o pensamento nos paralisa, meu cérebro não para, não desliga. Durmo pouco e quando durmo consigo perceber tudo ao meu redor. Como se chama esse tipo de pensamento? Sei que Deus cuida de todas as coisas, preocupações, mas não dou conta da minha cabeça. Mas geralmente quando é assim, apesar de não saber qual que é o quadro em si, mas eu como psicóloga, pela experiência que eu tenho, geralmente quando eu tenho um pensamento que remete a alguma coisa lá do passado, que me congela agora, tem alguma situação traumatizante. Então, tem alguma situação onde que seu estado de ego, aí a gente já vai falar um pouquinho mais do eu. Por quê? Você, para ser você hoje, você foi formado por várias partes do seu estado de ego, que é você sendo construído com 5, com 6, com 7, com 15, com 20 anos, ok? Então, vamos colocar, você adulto agora, você tem uma percepção e uma concepção de um mundo diferente daquela que você tinha quando você tinha 15 anos de idade. Então, o que acontece? Quando o menino de 15 anos, diante de uma situação, ele se viu congelado, paralisado, sou impotente, não dou conta, eu não sei o seu histórico, estou dando um exemplo, quando essa memória automaticamente voltou, ela congela você no agora. Então, você para e fica em estado de congelamento. Mas quem está remetendo isso é você com seu aprendizado lá de trás. Então, o que tem que ser feito? Tem que haver uma intervenção para que o passado seja eliminado, essa trauma, essa distorção e esse estado de ego paralisante, ele seja sarado para que você consiga ativar e ser mais eficiente no presente. Agora, interessante em cima disso também, o Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora, quando você não consegue ter um domínio desses pensamentos, onde você não para, em Mateus 6 diz, você deve entrar no seu quarto e fechar a porta, então você tem que desconectar, né, e se ligar a Deus. Porque chega um momento que você tem que parar e se alimentar. Então, certamente, não está havendo uma disciplina de parar, Exatamente. entrar no seu quarto, escutar uma musiquinha e desligar e conectar essa comunhão com Deus. Essa é uma forma de oxigenar também E olha que legal. a sua mente. Então, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, isso passa pela mente. Com certeza passa pela mente. Então, certamente, tem que haver um momento que você tem que começar, agora eu vou falar com o meu Jesus, falar com o meu Deus. E no momento, assim, o que se torna mais importante nesse momento? Então, uma forma também de nós revermos também esse momento de comunhão, onde você para e relaxa para falar com Deus. O detalhe hoje, essa questão da nossa mente um pouco passiva, essa mente passiva, então essa intervenção, ela tem que ser feita diariamente. Em cada situação. Agora tem que saber se as pessoas têm esse treinamento de fazer essa intervenção. Exato. Porque eu penso que não, Olha que pra muita você gente vai ver. fazer devocional, mas está pensando na dívida, não sei o quê, e a palavra de Deus vai ficando enfraquecida. E o que? Aquilo que eu aprendi realmente dentro do que o Senhor deu, do novo pensamento que Ele disse que eu sou, se eu não coloco isso em prática dentro desse pensamento, na hora que ele acontece, eu acabo recebendo, aprendendo o que realmente a Bíblia me ensina, mas não coloco na prática. Isso, então a alma tem domínio sobre o espírito. Exato. A alma Aí continua dominando. E o quê? Qual alma? A alma lá de trás, não é minha alma de agora. Sim. Ô, gente, tem pergunta demais chegando aqui. Vamos tentar falar bem, porque nós já estamos no final. E aí as tenho que falar pessoas. do curso, inclusive, Pois é, né, senão as gente? pessoas elas vão perder a oportunidade de receber aqui de vocês. Bem objetivamente, pensamento negativo, Léo, que vem na nossa mente, é um erro meu ou seria como setas do inimigo lançando na minha mente? Como lidar com isso? Bom, são duas coisas aí. Primeiramente, deve ser algum registro, né? Um registro já foi falado aqui. E também a gente não pode esquecer das setas, que o inimigo pode lançar para tentar te influenciar e você acatar essa seta que foi lançada. E ele pega carona, né? Ele pega carona nessa história negativa. E é por isso que a Efésios fala que você tem que colocar o capacete da salvação para guardar essa mente, com certeza. Carlinha, bem objetivo para a gente ajudar a outra. Por que nós repetimos coisa que nós reprovamos? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço.
Enquanto você não conseguir fazer com que um novo registro seja substituído por aquele registro anterior, você vai continuar fazendo aquilo o resto da vida. Ressignificar. Você vai ter que voltar lá atrás e colocar um novo em cima do velho. Isso. E para isso você vai ter que fazer um corte na hora que a coisa estiver acontecendo. Peraí, como que você pode fazer isso? Com perguntas, é isso mesmo? É isso que eu acredito? São essas verdades que estão acontecendo na minha vida? Confronte você agora com o que está vindo na tua mente, para que você possa, inclusive, ressignificar o pensamento anterior que você teve. Nossa, são tantas perguntas chegando. E esse fato de congelar? Como fazer quando às vezes a gente paralisa diante das circunstâncias? De acordo com o caso anterior, né, eu falei a respeito do congelamento, eu vou ter que ir lá atrás ver se não é uma situação traumatizante. Se é um trauma, realmente você vai ter que repensar esse trauma e talvez, inclusive, com a ajuda de um terapeuta. Porque a própria questão do trauma, ele remete a várias situações, não é uma só, não existe um caso isolado que gera uma situação traumatizante, são repetições, porque a mente ele aprende com repetição. Então são várias cenas, vários cenários, várias histórias, várias sensações, várias percepções que têm que ser mudadas. Então para sair desse estado de congelamento, nós temos que realmente tirar todos esses estágios. E congelamento implica só em parar fisicamente, não, calar não, também. É o calar, o Davi próprio diz, enquanto cérebro, eu me calei, exato. meus Às ossos vezes, secaram. inclusive, o corpo está movimentando normal, mas você tá a mente paralisado. está paralisada. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.